E aí, pessoal, tudo tranquilo? Olha aí mais uma questãozinha na tela para vocês. Prova do Enem 2022, questão 161. Já é perceptível aqui uma questão de geometria espacial envolvendo cone. Veja só, acompanha comigo aqui, ó. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do, vou destacar aqui para vocês, ó, diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, conforme mostra a figura. Importante, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, na verdade, o raio aqui desse cone vale 4 centímetros. Perfeito? Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor. Olha aí, ó. Volume 19% menor. No mesmo formato de cone, com reto, né? Circular reto, com altura 10 centímetros. Então, ele mantém a altura do cone, porém ele vai diminuir esse volume, né, em 19%. Então, obviamente, ele vai ter que mexer nesse raio. Tá? Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetro igual a quanto? Então, qual será esse novo raio? Bom, falou em volume, galera, vamos pensar inicialmente aqui qual é a fórmula básica, né, clássica do volume de cone, né? Vou chamar aqui, ó, VC, tá? Volume do cone. Tá? Volume de cone, a área da base é um círculo, né? Então é πr ao quadrado multiplicado pela altura dele, tá? O novo volume é 19% menor do que o volume antigo. Então, ó, o volume novo, vou chamar de Vn, é igual a 19% menor. Então, se ele é 19% menor, significa que ele é 81% do volume antigo, certo? Então, o volume novo é igual a 81% do volume antigo. Então, Vn, volume novo, Va, volume antigo. E ambos são volumes de cones, tá bem? Então, por que eu coloquei 81%? Né? Porque se ele é 19% menor, ele não é mais 100%. É 100 menos 19, por isso, os 81%. Bom, agora a gente vai substituir as fórmulas de volume, né? O que a gente não sabe? A gente não sabe, ó, o raio da base desse volume novo. Então, volume novo, né? Área da base, π, vezes o raio, que eu não sei, vou chamar de Rzinho ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma, 10. Esse é o volume novo. Isso tem que ser igual a 81% do volume antigo. Volume de cone, π, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que também é 10. Então, nesta equação, nessa igualdade aí, a gente vai conseguir descobrir o raio da base do novo cone, tá? É só isolar esse Rzinho ao quadrado. Mas antes, olha só, π multiplicando de um lado, π multiplicando do outro lado da igualdade, se cancela. Mesma coisa com 10 aqui, ó. Olha aqui que barbada fica essa questão agora, né? Então, R ao quadrado vai ser igual a 81 sobre 100 vezes 4 ao quadrado, que é 16. Perfeito? E aí a gente tem uma equaçãozinha aí, galera, do segundo grau, né? Na variável R, o R está ao quadrado. Como a gente quer o R, o que a gente vai fazer? Vai extrair a raiz quadrada aqui, ó, dos dois lados da igualdade, ó. Extrai a raiz quadrada de tudo, tá, galera? Bom, esse expoente 2 vai cancelar com o índice da raiz, então vai ficar o meu R, né? Não esquece, quando a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, vai surgir aquele mais ou menos, tá? E aí a raiz quadrada do produto, né, 81 sobre 100 vezes 16, é equivalente, tá, galera, a calcular a raiz quadrada de cada um desses fatores. É equivalente a extrair a raiz quadrada dessa fração e depois multiplicar pela raiz quadrada do segundo fator, que é o 16, tá? Então, por isso que eu deixei aqui tudo dentro de uma raiz, tá? Existe a propriedade, até para quem não lembra aqui, ó, vou colocar aqui em verde aqui em cima, né? A raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que tu fazeres a raiz quadrada do primeiro fator vezes a raiz quadrada do segundo fator.
Assim como funciona para o produto, funciona para o quociente. A raiz quadrada de uma fração, de uma razão, de A sobre B, é equivalente a fazer a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, não é vantagem vocês pegarem 81 e multiplicar por 16. Tá? Por quê? Porque 81 tem raiz quadrada exata, é 9. 16 tem raiz quadrada exata, né? É 4. 100 tem raiz quadrada exata, é 10. Então é só extrair essas raízes aí, ó. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 10, de 100 no caso é 10, vezes raiz quadrada de 16 é 4. Então, puxando aqui para cima, né? O raio vai ser igual. Bom, mais ou menos, né? O mais ou menos vem por conta de a gente ter extraído a raiz quadrada dos dois lados. Não quer dizer que a raiz quadrada de um número tenha como resposta um valor negativo. É porque antes de extrair a raiz quadrada, o raio está elevado ao quadrado. Então, qual é o número que elevado ao quadrado, né, vai resultar em 81 centésimos vezes 16? Aí pode ser o mais 36 décimos ou menos 36 décimos, né? Quando tu elevar ao quadrado, isso vai dar positivo. Mas é óbvio que a gente está interessado, né, na medida de um raio. O raio é uma medida, né? Uma medida linear em centímetros. E medidas, elas não existem, né, negativas, né? Então, automaticamente, a gente elimina esse mais ou menos, né? O sinal de negativo, na verdade, considerando apenas como valor para o raio um valor positivo. Até porque nas alternativas também não teria negativo, tá? Não faria sentido. 4 vezes 9 é 36. E sobre 10, né, uma multiplicação de frações, né, a gente multiplica, né, numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Lembra que aqui embaixo do 4 não aparece nada, é 1. Ah, mas não tem 36 décimos? Não, não tem, mas quanto que vale 36 dividido por 10? Quando a gente divide por potências de base 10, a gente recua a vírgula da direita para a esquerda, né? Casas decimais. E essa quantidade de casas decimais depende de quantos zeros tem no denominador. Como a gente está dividindo por 10, é só recuar a vírgula uma casa para a esquerda, né? O 36, a vírgula está no final, então é 3,6 centímetros, que é a mesma coisa que tu escreveres 3,60. Resposta aí, alternativa C. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima questão.